E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo incrível. Meu nome é Daniel Garza, educador financeiro, e estou muito feliz de estar aqui com vocês para saber como comparar os fundos de investimento na plataforma da XP. Esse é um vídeo mais focado para quem é cliente da XP, que já tem conta aí, e que quer saber como ele pode fazer uma comparação dos fundos para saber que tipo de fundo escolher, tá bom? Vai ser um vídeo muito legal, vai ser um vídeo bem operativo mesmo. Eu vou entrar na plataforma e vou fazer a comparação explicando para vocês como que eu faço as comparações no comparador de fundos da própria plataforma. Mas antes disso, uma coisa importante para falar. Existem uma infinidade de fundos de investimento e com categorias diferentes. Então, fica a dica aqui de que você não deve comparar, por exemplo, um fundo de ações com um fundo de renda fixa, porque seria como comparar peras com maçãs. Da mesma forma, um fundo multimercado com um fundo de renda fixa ou um fundo multimercado com um fundo de ações são produtos diferentes, investem em coisas diferentes. Então, é importante, sempre que você fizer uma comparação, você fazer uma comparação de fundos equivalentes, de fundos que investem no mesmo tipo de ativos. Mesmo um fundo de renda fixa, por exemplo, um fundo de renda fixa atrelado à inflação, ele tem um desempenho muito diferente que um fundo de renda fixa atrelado ao CDI. O fundo de inflação é muito mais volátil, mesmo sendo de renda fixa, e o fundo CDI é um fundo muito conservador, tá bom? Mesma coisa com os fundos multimercados. Tem fundos multimercados de volatilidade alta, de volatilidade baixa, então você precisa comparar fundos que sejam equivalentes, que investam no mesmo tipo de ativos ou que tenham o mesmo tipo de estratégia. Então, por exemplo, comparar um fundo multimercado macro com um fundo long and short, você não está comparando a mesma coisa, porque um fundo tem estratégias diferentes de investimento. Então, sempre tenta comparar fundos que tenham a mesma estratégia, mesmo tipo de fundo com o mesmo tipo de estratégia, para saber qual que está performando melhor, beleza? Mas então vamos lá aqui para ver, me acompanha para ver aqui já no operativo como que funciona isso aí, tá bom? Vamos lá. Bom, então, gente, eu tô aqui já na plataforma, eu entrei aqui na minha conta, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Você vai em produtos, fundos de investimento, fundos disponíveis, pá, e aí a plataforma já aparece aqui em todos os fundos. Então, olha só, a primeira coisa para a gente começar a olhar, eu colocou categoria, colocou o filtro de categoria, que aí já me divide entre renda fixa, multimercado, ações, cambial e internacional. Vamos pegar aí exemplo da renda fixa, fundo de renda fixa. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui, clicar na rentabilidade, para olhar a maior rentabilidade dos últimos 12 meses, tá bom? E ver mais 72, porque aí me abre toda a quantidade de fundos que estão sendo ofertados hoje na XP, tá bom? Uma coisa importante é o seguinte, se diz aqui em investir, é que o fundo está aberto, mas se estiver com cadeado, é que nesse momento esse fundo está fechado e você não pode investir. Então nem adianta comparar ele ou enfim, tentar fazer um investimento porque ele está fechado. Mas veja que é interessante. Esses fundos aqui, os que renderam mais nos últimos 12 meses, são os fundos mais agressivos. Como a gente sabe que são os mais agressivos pela cor que a XP já coloca aqui. O vermelho é que tem maior volatilidade, o mais agressivo, e o azul é o mais conservador, tá bom? Então, enfim, aqui eu vejo, por exemplo, vejam como aqui todos geralmente são de inflação, são fundos de inflação. Então, são fundos de renda fixa que estão atrelados à inflação. E eles, nos últimos 12 meses, foram os que mais renderam, mas eles são fundos voláteis, tá bom? Então, o que eu quero dizer, você não pode comparar esse fundo aqui, por exemplo, com esse outro fundo aqui. Porque são fundos diferentes, investem em diferentes coisas, tá? Mas aqui que eu faço? Por exemplo, se eu quero investir num fundo de inflação, aí eu faço essa comparativa, vejo quais foram os que mais renderam, vejo aqui se cabe dentro do meu bolso, se a taxa de administração é uma taxa de administração competitiva,
Olhem aqui taxas de 0,20 até 0,50, umas taxas de administração bem competitivas. Eu vejo a cotização também, que seja uma cotização num espaço de tempo curto, então D mais 0, D mais 1, tá legal, D mais 0, D mais 1, D mais 1, D mais 1, é tranquilo. O que isso quer dizer? Que você vai aqui solicitar o resgate e em 2 dias o fundo vai depositar o dinheiro na conta da XP para você já tá esse dinheiro disponível para você retirar ou fazer um outro investimento, tá bom? Mas beleza, vamos supor que aí eu já escolhi 3, 4 fundos que entraram dentro dessas características, aí o que eu faço? Aí eu venho para cá e venho no comparador de fundos, tá? Venho no comparador de fundos, então vejam que legal. Aqui eu posso escolher também, comparar fundos de renda fixa, tem os fundos multimercados, de ações, de previdência e fundos do exterior, tá bom? Então eu vou comparar agora fundos de renda fixa. O que eu vou fazer? Vou pegar os fundos de renda fixa de inflação. Então vamos encontrar aqui, até vou pegar de inflação longa. Vamos ver esse aqui, FII Votorantim, Inflation, Icatu Vanguarda, inflação longa. E vamos pegar algum outro de inflação. Porto Seguro Juro Real. Vamos embora. 3 fundos de inflação. Maravilha. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar aqui um indicador que seria o CDI. Para ver como eles performaram ao longo do tempo comparado com o indicador que é o CDI. Vou escolher aqui 36 meses, que é o máximo período de tempo. E vou colocar aqui a rentabilidade. Para comparar a rentabilidade. Aí eu venho aqui e comparo. Então olhem que legal. Vamos lá. Então temos que nesse período, vemos aqui o CDI, que é essa linha inclinada, sem volatilidade, que o CDI no período rendeu 29,87% de rentabilidade nominal, tá bom? Ou 100% do CDI. E já temos o Votorantim inflação rendeu 36% no período, o Icatu Vanguarda inflação longa e o Porto Seguro Juro Real renderam 50% e 56,9%. Então, olhando para esse comparador, o que eu vejo aqui já de cara? Que na verdade eu estou comparando 2 fundos que eu comparei estão certos, que é o Icatu Vanguarda e o Porto Seguro. Por quê? Porque o comportamento gráfico deles é muito parecido, tá bom? Eles são fundos de inflação de longo prazo. Já o Votorantim Inflation, ele é um fundo que compra títulos de inflação, mas títulos de inflação não necessariamente de longo prazo, sino títulos de prazo médio ou curto prazo, então a volatilidade dele é muito menor. Então, na verdade, não deveria estar comparando ele aqui, tá bom? Agora, desses 2 que eu comparei, eu vejo que a maior parte do tempo o Icatu Vanguarda, inflação longa, ficou com rentabilidade superior do que o Porto Seguro Juro Real. Agora, a volatilidade também é um pouco mais alta. Quando ele cai mais e quando ele sobe mais. Então, o que a gente pode ver aqui com isso? Que se eu quiser ir para um pouco de mais risco, e tentando que o risco me pague um prêmio maior de rentabilidade, eu posso ir no Icatu Vanguarda inflação longa. Agora, se eu quiser uma coisa um pouquinho mais conservadora, abrindo um pouco de mão de rentabilidade nos bons momentos, então talvez o Porto Seguro vale mais a pena, tá bom? Agora olhem que legal, eu volto aqui, que eu vi esse gráfico olhando para a rentabilidade, mas eu posso escolher aqui para ver pela dispersão. São os mesmos fundos, mesmo comparados, que eu vou escolher agora a dispersão. Vejam o que acontece. Olhem que legal. Aí, o que ele mostra nesse gráfico? São os mesmos fundos, só que aqui muda, porque aqui no eixo do lado direito você tem a volatilidade, ou seja, o nível de risco desses fundos, versus a rentabilidade. Tá bom? Então vejam como o CDI praticamente não tem risco e foi o que menos rendeu. No caso do fundo Votorantim, ele tem um risco um pouquinho maior
mas o risco compensou, tá? E no caso desses outros dois, a mesma coisa que eu falava. Esse daqui tem maior risco, mas rendeu mais, esse aqui tem maior risco, mas rendeu mais. Então, nesse caso, e até dá para ver que estão todos meio que alinhados. Então, aqui nesse comparador, aí eu te falaria, cara, o que você tem que pensar aqui é qual o nível de risco que você quer correr, e para esse nível de risco, qualquer desses fundos é adequado para o teu investimento, tá bom? O que aconteceria, por exemplo, se você tivesse essa bolinha azul nesse mesmo sentido da rentabilidade, mas, por exemplo, aqui? Que isso queria dizer? Queria dizer que por uma volatilidade menor, que ela está aqui nesse eixo, ele teria pagado mais. Então significa que, comparativamente com esse outro fundo, esse fundo daqui seria uma melhor escolha, porque por um risco menor ele pagou mais, ele compensou mais. Então, se for esse o caso, aí eu teria sem dúvida escolhido esse aqui. Mas dado esse gráfico de comparação, aqui eu simplesmente me perguntaria qual o risco que eu quero correr e iria nesse fundo. Vamos fazer a mesma comparação, mas agora pegando talvez dois fundos de ações. Vamos tirar primeiro os fundos de renda fixa. E vamos pegar aqui dois fundos de ações. Vamos pegar a Alaska Black Institucional, a ARX Sim Confia e BTG Pactual, Absoluto FICFIA. Vamos comparar esses três fundos aí. Mesma coisa, 36 meses. E vamos comparar pela rentabilidade. Vamos embora. E aqui, na verdade, desculpa, porque aqui bom, primeira coisa, eu comparei com CDI. Na verdade, eu não devo comparar com CDI, porque o CDI deve ser meu índice de referência, talvez para renda fixa, mas não para renda variável. Então, eu vou voltar. Aí, o que eu vou fazer? Vou tirar o CDI e aonde eu vou... O que eu quero comparar? Quero comparar o Ibovespa, né? Que o Ibovespa é o índice médio do valor das principais companhias que cotizam na Bolsa de Valores do Brasil. Então, esse é meu índice de referência. Agora eu comparo, tá bom? Vamos ver o que acontece. Então, o Ibovespa é essa linha marrom, tá bom? Aqui que a gente vê que tanto o ARX Inconfia como o BTG Pactual Absoluto, eles trouxeram sim uma rentabilidade maior do que o Ibovespa, mas eles estão muito, muito grudados na rentabilidade do próprio Ibovespa. Já o Alaska Black, olhem como ele teve uma performance muito superior, embora o risco também seja um pouco maior, por exemplo, do que o BTG Pactual Absoluto. Agora, o risco é parecido com o ARX. Então, o que quer dizer isso? Vamos voltar aqui para fazer a comparação por dispersão. Acho que agora vai dar certo. Vamos olhar aqui. Então, olha que interessante. Na comparação por dispersão, temos o BTG Pactual Absoluto, que ele teve uma volatilidade menor do que o Ibovespa, ou seja, mais conservador do que o Ibovespa, bem mais conservador que o ARX Sim Confia, e rendeu mais. Então, por exemplo, na comparação desses dois, eu já jogaria fora o ARX e iria pelo BTG Pactual Absoluto, porque por uma volatilidade menor me trouxe um prêmio maior. Agora, olha que interessante. O Alaska Black Institucional também teve uma volatilidade menor do que o Ibovespa, ou seja, foi um pouco mais conservador que o Ibovespa, mais conservador do que o ARX, só que trouxe uma rentabilidade muito superior. Então, assim, aqui o que eu faria? Eu já eliminaria o ARX e deixaria o Alaska Black como um fundo que, se eu quiser assumir um maior risco, eu vou nele, e deixaria o BTG Pactual Absoluto FICFIA como minha opção um pouquinho mais conservadora para investimento de bolsa de valores. Então, vejam que legal como esse comparador de fundos te permite não só ver a rentabilidade, mas comparar risco versus rentabilidade nesse gráfico de dispersão, tá bom?
Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, basicamente isso. Aí você pode comparar fundos multimercados, fundos de renda fixa, enfim, fundos previdenciários. Você pode ficar aqui brincando com a plataforma. Outra coisa legal, por exemplo, você pode... tá me oferecendo um CDB que paga 117% CDI. Aí você coloca ele, só que obviamente aqui não pode comparar CDB com os fundos de ações, teria que ser um CDB com um fundo de renda fixa. Mas enfim, o que eu quero falar é que você pode colocar essa rentabilidade do 107% CDI, ou por exemplo, você abriu a conta na XP e você ainda está duvidando e tem toda a tua grana na poupança. Eu posso comparar a minha grana da poupança versus meu CDB que eu estou querendo investir aqui na XP. E aí eu vou pela rentabilidade, cuidado que vão cair de um susto. Olha a diferença de rentabilidade. Teu CDB estaria rendendo nesse período 35% e a poupança 19%. Olha a baita diferença que você teria de rentabilidade, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês fiquem brincando aqui na plataforma, que é bem bacana, te ajuda a ter um conhecimento melhor sobre o investimento que você está fazendo. E, enfim, você pode comparar diferentes fundos, como a gente já viu, pode comparar com a poupança, pode comparar com 100% CDI. Dá para até comparar com fundos de outros bancos, então se você está aplicando num fundo de um outro banco, você também pode colocar ele aí na plataforma, no comparador, e você vai ver qual a diferença, tá? Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você gostou, dá um like, escreva seus comentários embaixo, também dúvidas, se você tiver dúvidas para eu poder responder para você. Não esqueça de se inscrever no meu canal e de clicar no sininho para receber as notificações de todos os vídeos que a gente está publicando semanalmente. Ok? Um grande abraço, até a próxima e é isso. Tudo de bom para vocês.